Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias nos últimos versículos aqui de 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, versículos 14 até o 18. 2 Pedro capítulo 3, versos 14 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiareis da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém. Bendito Senhor, nós pedimos que tu faças ouvir a tua voz entre nós. A tua voz, como cantamos, é poderosa. A tua voz quebra o cedro. Pedimos que a tua voz venha quebrar nesta manhã a dureza do nosso coração. Amém. A tua voz, Senhor, a tua palavra seja enviada com poder e graça. A tua palavra que faz fender a penha. A tua palavra que faz derreter o gelo, que venha dissipar toda a frieza do nosso coração, venha aquecer nossos corações, venha preparar nossos corações para este dia que nós lemos, este dia glorioso que se aproxima. Pedimos, Senhor, envia a tua palavra, dá-nos ouvido de ouvir e coração para obedecer. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Esta mensagem final aqui de 2 Pedro, capítulo 3, vai nos falar sobre a diligência em colocar em prática e em se deixar moldar e trabalhar por este assunto do dia do Senhor. A palavra deve agir no nosso coração e não apenas servir para que acumulemos conhecimento bíblico. A palavra de nada vai ter proveito se não for misturada com a fé. Não é mesmo? Então a palavra deve ser misturada com a fé. Ou seja, você precisa crer na palavra de Deus. A palavra de Deus deve fazer a diferença na sua vida. Queria aproveitar aqui a indicação do Espírito Santo nesta manhã, que nos fez ler aqui Isaías 45. Queria reler alguns versículos aqui, que foi lido pelo nosso irmão Nani. Isaías 45, versículo 20 e 21. Há uma diferença entre aquilo que você ouve lendo a palavra na sua casa sozinho e aquilo que Deus fala na congregação.
Eu creio que é isso que se refere aqui nesses versículos. Né? A palavra de Deus manda que nós nos congreguemos com este fim. Aqui diz assim, vamos ler o 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Aleluia. Então, esta é a palavra que o Senhor nos fala. É uma palavra de justiça. Ele nos anuncia coisas retas. E diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos. Veja esta palavra juntos. Vai se repetir no versículo seguinte: congregai-vos e vinde e chegai-vos juntos. É muito importante, irmãos, o conselho que Deus dá na congregação. E nós devemos ter essa disposição de nos chegarmos juntos para ouvir o conselho de Deus. Os que escapaste das nações. Ou seja, essa deve ser uma prática daqueles que escaparam das nações. Daqueles que outrora eram gentios, eram separados de Deus, separados da comunidade de Israel, mas que agora se tornaram Israel de Deus. Amém. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Às vezes nós olhamos isso aqui e achamos que nós estamos tão longe da idolatria. Mas a idolatria é um pecado que está sempre rondando ao nosso redor. O que é a idolatria? A idolatria é você substituir Deus no trono do seu coração por qualquer outra coisa ou pessoa. Isso é uma idolatria. Idolatria é um pecado muito presente, muito perigoso, está perto. O coração do homem já foi dito que ele é uma fábrica de ídolos. E talvez o ídolo mais sutil e mais pernicioso seja aquele que nós contemplamos no espelho. É um ídolo. O nosso ego é um ídolo. Nós somos tentados, irmãos, a viver para cumprir os desejos deste ídolo, que somos nós mesmos, fazermos a nossa vontade. E há uma coisa que destrói o ídolo, que é a cruz de Cristo. Amém. Nós precisamos realmente tomar nossa cruz, se quisermos cumprir a vontade de Deus e viver pelo propósito de Deus. O ídolo pode te atrapalhar de cumprir o propósito de Deus. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho, todos juntos. Mais uma vez, tomai conselho todos juntos. Talvez esse seja o conselho para nós hoje. Que nós venhamos destronar este ídolo. E colocar o Senhor e seu propósito no centro da nossa vida. No trono do nosso coração. Tomai conselho, irmãos, nós não podemos fazer nada sem o conselho de Deus. Porque isso pode nos levar a perder o foco deste alvo que é Cristo mesmo, este alvo que é andar por esse caminho, trilhar este caminho, essa carreira que nos foi proposta.
Jesus Cristo, ele tinha bem claro o propósito do Pai na vida dele. Jesus Cristo, ele, até mesmo o seu semblante manifestava esta determinação de cumprir a vontade do Pai. Há um relato nos Evangelhos que diz que o seu rosto denunciava que ele iria para Jerusalém para cumprir o propósito de Deus. Ele tinha cara de quem ia cumprir o propósito de Deus, que era naquele momento ir a Jerusalém, padecer na mão dos religiosos e ser crucificado e morto, e por fim ressuscitar e ascender aos céus para nos prover a redenção. Amém. O seu rosto manifesta o propósito de Deus? Você tem cara de quem quer cumprir a vontade de Deus ou cumprir a vontade dos seus pensamentos? Será que a nossa vida manifesta o desejo de cumprir a vontade de Deus? Ou nós vivemos para fazer a vontade da carne e dos pensamentos, correndo atrás dos nossos interesses? Chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Ou será que nós somos presunçosos ao ponto de desprezarmos o conselho de Deus? Veja, ouvir o conselho não significa apenas conhecer o conselho de Deus e colocar na balança e ver se vale a pena seguir ou não. Tomar conselho é ouvir e obedecer. Quem desde então anunciou, porventura não sou eu, Senhor, pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olha, quando nós temos um coração obstinado, você vê que o coração, a face de Jesus manifestava o seu firme propósito de cumprir a vontade do Pai. Mas Ezequiel, quando fala do povo obstinado de Israel, o povo contumaz rebelde, fala ali que eles tinham o rosto duro. A sua obstinação em não cumprir a vontade de Deus era manifesta no seu rosto. Então Deus manda que o profeta não tivesse medo daquele povo de rosto duro e que anunciasse para eles a palavra de juízo de Deus contra eles. Então, irmãos, nós precisamos entender qual que é o propósito da nossa vida, qual que é o sentido da nossa vida. Nós lemos ali que nós lemos ali em 2 Pedro, que Deus já tem nos falado como será o fim e que nós devemos viver de acordo com essa expectativa do fim e das coisas que vão acontecer. Nós devemos saber, irmãos, que as coisas que nós mais amamos, elas só fazem sentido se elas contribuírem para o propósito de Deus. Senão, elas se tornam um tropeço. Elas se tornam um ídolo na nossa vida. Eu fico impressionado como que as palavras de Jesus às vezes são duras para nós, porque Ele propõe uma vida radical de obediência. O ser discípulo de Jesus e cumprir a sua vontade, isso não é uma coisa que é facultada aos crentes. Este é o propósito de Deus: sermos discípulos, cumprirmos a vontade,
a vontade de Deus, não a nossa. Vivermos para cumprir a vontade de Deus, para o servir. Então toda a nossa vida, ela deve estar condicionada para cumprir esse propósito. Agora, se os nossos planos são circunscritos a este mundo, que está fadado ao fogo. Nós gostamos muito de versos da Bíblia que nos falam que Deus vai nos abençoar, que tudo que nós colocarmos nossa mão, Deus vai prosperar. Mas parece que alguns versos nós entendemos que é uma maldição e não é uma bênção. A Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são todos pensamentos de paz e de bem. Amém. Amém? Amém. Mesmo que isso demande renúncia e sacrifício. Veja aí Mateus capítulo 10. Um texto duro, mas é um texto de bênção, porque esse texto procede da boca daquele que nos ama. Amém? Amém? Daqueles cujos pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bem. Veja aí o que diz. Mateus capítulo 10, verso 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Veja, ontem nós ouvimos palestras sobre ali a igreja dos primeiros séculos, século 2 ao 4. E nós vimos ali como que muitos dos nossos irmãos do primeiro século em diante sofreram martírio, sofreram escárnio, para não negar o nome do Senhor. Confessaram até o fim. Será que esse desafio ainda está posto para nós nos dias de hoje? De confessar o nome do Senhor diante dos homens? Sim. Ou será que é só para aquele tempo? Só para aqueles primeiros séculos? Será que não é exigido de nós, crentes, hoje, também o confessar diante dos homens o nome do nosso Senhor? Amém. Às vezes você pode negar o nome do Senhor pelas suas atitudes. Confessar o nome do Senhor não é ter nome de crente, mas é condição de discípulo. Aquele que confessa o nome do seu Senhor ao custo da sua própria vida e ao custo de renunciar aquilo que ele mais ama. Amém. Chamando de discipulado. O que você mais ama? Tem um hino antigo que a gente ouvia no DVD dos Gaither. Ele falava assim, que as coisas que ele mais amava, ele tinha convicção de que eram apenas emprestadas por Deus, que não eram dele. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós ficamos tão apegados às coisas que Deus nos dá, que nós perdemos de vista o Deus doador das coisas. Esse é o problema. Verso 34. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Eita nós!
Jesus não veio trazer paz à terra. Não. Não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, essas são palavras do Senhor Jesus. Amém. Não vim trazer paz à terra. Qual que é a paz que você tem perseguido? A paz que você tem perseguido é a prosperidade nesse mundo? A paz com Deus. É a paz com Deus. Esta é a paz que nós devemos perseguir. Porque eu vim, Jesus está dizendo, eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. O que Jesus quer dizer com isso? Será que eu tenho que ser inimigo dos meus familiares para agradar a Deus? Não, esse não é o sentido. O sentido aqui é que os teus familiares, as coisas ou as pessoas que você mais ama, podem ser um tropeço na sua vida. O que o texto está dizendo é que Jesus deve ter a primazia do teu coração. Ele deve ser o teu alvo. Cumprir a vontade dele deve ser o propósito da sua vida. É esse o sentido. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, ele diz que os que são casados devem agir como se não fossem. Os que compram, como se nada possuíssem. Porque a aparência deste mundo passa. Porque muitos irmãos podem ter as suas famílias como seu ídolo. Eles vivem em torno disso. Deixa eu contar um segredo para vocês, que não é segredo nenhum, porque está na palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: ah, meu amor, eu vou te amar por toda a eternidade. Você sabia que lá no céu, lá não tem casamento? Então, como que você pode pegar alguma coisa que é circunscrita a este mundo, a este tempo, e projetar ela para a eternidade? Agora, você pode e deve fazer do seu casamento e da sua família um meio ou algo que contribua para o propósito de Deus. Amém? Amém. Isso você pode e deve fazer. Agora, se a tua família, o bem-estar da tua família, ai, que bonitinha aqui a famíliazinha de pombinhos dentro da gaiola, que maravilha, papai, mamãe e filhinhos. Se isso não cumprir a vontade de Deus, se servir de um atrapalho para a tua vida, isso se tornou um ídolo. Todas as coisas devem contribuir para o cumprimento do propósito de Deus. Pai, mãe, filho, filha. Por isso que o Senhor diz que eu vim pôr em dissensão. Porque aquele homem que quer cumprir a vontade de Deus e os seus familiares são um atrapalho para isso, então ele vai escolher cumprir a vontade de Deus. E isso vai ser uma declaração de guerra à sua família. É isso que o texto quer dizer. Nós estamos dispostos a ir a este extremo? Ou será que nós estamos entre aqueles miseráveis que esperam o Senhor apenas nesta vida? Isso, a palavra de Deus chama de miserável o tal que assim pensa.
que é 99% da cristandade, que tem o cristianismo, a fé cristã, como uma religião que você cumpre para te trazer paz na consciência, que está cumprindo uma religião, e ser abençoado nesta terra. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, o que o Senhor está propondo aqui para nós é uma troca. Mas nós somos tão carnais e circunscritos a esse mundo, que nós trocamos o bem mais precioso por coisas vias e transitórias. O Senhor está propondo uma troca. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por mim, achará. O Senhor quer trocar a sua vida da alma pela vida do Espírito. Essa vida da alma, ela é apegada às coisas visíveis, às coisas que despertam tuas afeições, tuas emoções. Ele quer trocar pela vida do Espírito. Aquela vida que não morre, que não se extingue, a vida eterna. Veja qual que era a disposição do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, versículo 24. Veja aí, Atos 20 e 24. O pessoal fala assim hoje, né? Quando vê os jovens, brincadeira, não há nenhum problema nisso. Né? Eles veem um carrão de luxo e falam assim, meta. Né? Vê um casal de namorados, ou um casal casado, camarada com uma moça bonita, minha meta. Mas aqui tem uma meta, irmãos, para nós. A meta para nós aqui é imitar o velho apóstolo, todo arrebentado, cheio de cicatrizes. Quem pode dizer meta? Para Atos 20 e 24. Olha só o que ele diz aqui. Mas de nada faço questão. Nós fazemos questão de cada coisa, irmãos. Fazemos questão da nossa honra. Nós vamos ler lá, depois vamos voltar, né? Lá para 2 Pedro. Nós vamos ver que Pedro também não fazia questão da sua honra. Ele levou ali um pito do apóstolo Paulo e depois ele exalta o apóstolo Paulo, mostrando ali o coração dele, que era um coração realmente que se importava com aquilo que interessa a Deus. Ele não fez questão da sua honra. O apóstolo Paulo me repreendeu na frente de todos. Eu não vou falar nada dele, não. Vou fingir que ele não existe. Mas ele chama o apóstolo Paulo de alguém que tinha sabedoria de Deus. Mas de nada faço questão. O que você tem feito questão que tem atrapalhado você de cumprir esse alvo? Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Amém. E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Então veja, você tem uma meta, que é dar testemunho, ser testemunha, ser um discípulo, dar testemunho do Evangelho, o Evangelho que te salvou. Cumprir essa carreira. Olha, para você cumprir a carreira, você tem que olhar para Jesus, como está lá em Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. O qual, pelo gozo que estava proposto, desprezou a afronta. Será que nós, irmãos, estamos de fato olhando para Jesus e cumprindo com alegria esta carreira? Ou estamos chutando pedra pelo caminho, contrariados de ter que congregar, contrariados de ter que pedir conselho, como nós lemos lá em Isaías? Contrariados de termos que abrir mão das coisas que estamos apegados, dos nossos padrões, fazendo questão de mixaria. Irmãos, tudo, exatamente tudo, comparado com este propósito tão excelente, é mixaria. Aleluia. É ou não é? Amém. Qualquer coisa, qualquer relacionamento que tem que abrir mão, qualquer coisa que te atrapalha, é nada comparado com a excelência desse propósito. Por isso que Paulo diz: de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. É com alegria. Lá em Hebreus está registrado aqueles irmãos que com alegria permitiam o espólio dos seus bens, porque eles sabiam que eles tinham uma possessão muito mais excelente. Então é esta visão, irmãos, dessa promessa que nos deve conduzir à diligência, conforme nós lemos aqui. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Por isso, o que ele disse antes? Ele está dizendo antes o dia do Senhor. O que vai acontecer com esse mundão velho? O que vai acontecer com as coisas que nós amamos? Que não é o Senhor e seu propósito. As coisas que não contribuem para o cumprimento do propósito de Deus. Essas coisas vão arder, vão se queimar, vão se desfazer. Por isso, amados, ele está dizendo aqui, aguardando estas coisas, agora vem a diligência. Procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Como eu disse aqui, essa paz aqui não é a ausência de conflito, não é a ausência de eu estar contrariado. Se eu não sou contrariado, eu estou em paz. Se eu estou fazendo tudo o que eu quero, eu estou em paz. Se eu estou dirigindo a minha vida conforme os meus pensamentos, eu estou em paz. Não é essa paz aqui não. É paz com Deus e paz uns com os outros, nossos irmãos. Obrigado. Por isso, irmãos, permaneçam firmes. Por isso, irmãos amados, considerem o que foi dito linhas atrás. Por isso, irmãos, deixemos que a expectativa deste dia glorioso molde nossos dias, molde nossa vida. Amém? Amém. O que os falsos mestres
estavam dizendo aqui. Duas coisas que os falsos mestres até hoje tentam nos ensinar. Nós vimos ontem que aquelas mesmas heresias dos primeiros séculos ecoam até os dias de hoje com nomes diferentes. E às vezes nem nome diferente tem, eles têm o mesmo nome. Né? O diabo é criativo, mas nem tanto. Está usando a mesma estratégia. Então os falsos mestres tentam fazer com que ou você acredite que não vai haver juízo final, ou que esse juízo, se houver, vai ser tardio, vai ser lá para frente tanto. Né? Então dá tempo de viver naturalmente. Dá tempo de você fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Dá tempo de você correr atrás do dinheiro. Dá tempo de você correr atrás dos prazeres. E depois é só se arrepender lá no final. Né? Dá tempo de você ter o melhor da terra e depois ainda ter o céu. Então essas duas frentes, esses dois pensamentos ainda assaltam nossos corações. De que o juízo virá tarde ou de que o juízo nem virá. Como tem muitas seitas que propagam este ensino. Ah, negócio de inferno, Deus é bom, Deus é amor, não vai mandar isso, o inferno. Vai nessa. Jesus falou que ele pode matar o corpo e ainda fazer perecer a alma. Então, tanto um pensamento quanto o outro, tanto o pensamento de achar que não haverá juízo, como o pensamento de que o juízo virá tarde, nos levam a uma vida desregrada, uma vida descompromissada, uma vida circunscrita às coisas naturais, uma vida limitada a esta existência. Este é o perigo. Por isso a exortação do santo apóstolo aqui dizendo: por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai diligentemente, ele quer dizer, que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Empenhai-vos. Aqui é uma coisa que demanda esforço. Então é assim que nós devemos esperar aquele glorioso dia. Como? Imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculado significa que não deve haver manchas ou máculas no nosso caráter. Irmãos, vamos nos livrar, como diz, não sei se Paulo escreveu isso, acho que Paulo diz, eu não sei se acho que Judas, não me recordo agora, que nós temos que nos livrar até da roupa manchada da carne. Agora ficar colecionando pecados, manchas no nosso caráter, defeitos de caráter, nós temos que nos livrar enquanto a longanimidade de Deus estiver sobre a terra. Amém? Então, imaculado significa isso, sem manchas no nosso caráter. E irrepreensíveis. Irrepreensíveis tem a ver com a nossa conduta, com o nosso testemunho. Ter um testemunho de fidelidade ao Senhor. E também fidelidade uns aos outros. Que é o que diz essa partícula em paz. Quando o Senhor voltar, nos encontrará em paz com os nossos irmãos. Lembra o que este pensamento de que o Senhor viria tarde, lembra o que levou aquele mau servo a fazer? A não estar em paz com os seus conservos. Ele começou a maltratar aqueles conservos que ele tinha obrigação de dar o mantimento para eles, alimentar os seus irmãos, mas ele passou a maltratar os seus irmãos, por causa deste pensamento: o meu Senhor
meu Senhor tarde virá. E começou a se relacionar com os mundanos. Verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então veja, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Então a aparente demora do Senhor revela o quê? A sua longanimidade. Esta aparente demora do Senhor, irmãos, a finalidade dela é a continuidade da oferta de salvação. Amém? Amém? Enquanto esse dia não chega, a porta da arca está aberta. Mas um dia vai chegar o dia que a porta vai se fechar. E só quem estiver dentro dessa arca de salvação que é Jesus Cristo, só esses vão se salvar no dia do juízo. Então, essa aparente demora do Senhor é o estender da oferta de salvação. A palavra de Deus diz que o Senhor não quer que ninguém se perca. Nós lemos isso. No verso 9: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós sabemos que nem todos se arrependerão. Muitos morrem na impiedade, e muitos mesmo no dia final ainda blasfemarão contra o Senhor. Mas a vontade de Deus, o coração dele, é que todos se salvem. Amém, irmãos? Amém. O Senhor quer salvar. O dia da salvação é hoje. Interessante aqui, né, que ele diz, que ele usa a expressão nosso amado irmão Paulo. Isso também mostra como deve ser o nosso coração a respeito dos nossos relacionamentos com os irmãos, diante da iminência deste dia final. Você deve ser achado em paz. Amém. Todos nós sabemos a história, quando houve aquele concílio em Jerusalém, para tratar a respeito das coisas que os novos convertidos tinham que fazer. Pedro errou. Pedro era repreensível, como diz ali em Gálatas. Paulo precisou repreendê-lo na frente de todos. Pedro era o mais velho. Pedro foi aquele mesmo que teve aquela revelação tremenda, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este mesmo homem precisou ser repreendido, porque ele estava dissimulando. Enquanto ele estava com os judeus, ele pancava de judeu. Quando ele estava com os gentios, ele dissimulava. Então, Paulo repreendeu. E esse mesmo Paulo agora é chamado por ele de nosso amado irmão Paulo. Como que você age com aqueles que te repreendem? Você é capaz de dar bom testemunho deles? Ou fica amargurado, ofendido? Ah, o irmão me falou palavras duras, o irmão me repreendeu. Aqui nós vemos o coração de Pedro como que é. Era um coração já tratado. Um coração que realmente tinha sido trabalhado por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele consegue falar eternamente, se referindo a Paulo. É um exemplo para nós, irmãos. Ele apreciava agora o valor desse servo de Deus. Então, uma lição para nós, no sentido que nós devemos deixar todas as diferenças e competições visando
o que for proveitoso para o reino de Deus. As diferenças devem cair, porque o dia se aproxima. A proximidade do Senhor também deve influenciar os nossos relacionamentos. Aqui ele diz que em todas as suas epístolas, eu poderia falar aqui os pontos que são harmoniosos entre as epístolas de Paulo e as palavras de Pedro acerca do fim, mas demandaria muito tempo. Mas se você ler todas as epístolas de Paulo, você vai ver que não há nenhuma disparidade, nenhuma confusão, nenhuma diferença entre o entendimento de Paulo acerca do fim e o de Pedro. Eles estavam em harmonia, porque eles estavam debaixo da influência do mesmo Espírito. Amém? Amém? Então, até os termos que Paulo usa em todas as suas epístolas, falando do tempo do fim, estão em harmonia com o que Pedro escreveu. Isso mostra que o ensino deles era o mesmo. Há uma unidade, irmãos, como nós vimos ontem também acerca do Novo Testamento, há uma unidade de entendimento, de linguagem. É o Espírito Santo falando. Por isso que foi adotado, o Novo Testamento como escritura divina, como parte do cânon, porque esses autores falavam sobre o mesmo Espírito. E aqui diz que há pontos difíceis de entender no verso 16. O que nós vamos fazer com os pontos difíceis? Olha, se o Pedro está falando que tem coisas difíceis de entender, imagina para nós, irmão. O que você faz com as coisas que você não entende? Hã? Olha, tem coisas que nós não vamos entender até o dia do Senhor. As coisas reveladas. Tem coisas que nós não vamos entender, irmãos. Quando nós não entendemos, nós dizemos, amém, Senhor, eu não entendo, mas eu concordo. É assim. Tem coisas que você entende pela fé, não é pelo raciocínio. O escritor aos Hebreus disse que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Alguém pode entender Deus falando haja e a coisa acontecia? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como pode Jesus ser 100% Deus e 100% homem. Eu não consigo entender quando Deus fala que dele depende tudo, inclusive a nossa santificação, mas Deus manda que eu me abstenha. Deus manda que eu faça coisas. Ué, mas eu tenho que fazer ou é Deus que faz por mim? Os dois, irmãos. Não consigo entender. Mas eu tenho que concordar porque está escrito. Então, pela fé, eu entendo esses pontos difíceis de entender. E aqui diz que esses pontos difíceis de entender, os indoutos inconstantes torcem. Irmãos, às vezes na ânsia de explicar o inexplicável, nascem as heresias. Não é mesmo? Tem coisas que não dá para entender. Aí você vai tentar explicar, vai tentar dogmatizar aquilo e vai virar uma tremenda heresia. Então, se nós não podemos entender, nós dizemos amém, Senhor. Amém. É a tua vontade, é a tua palavra. Amém. Mesmo que eu não entenda. Eles torcem tanto os escritos de Paulo, como também as outras escrituras. Olha, para os indoutos inconstantes, eles veem na Bíblia toda
um campo para eles fazerem as suas distorções. E o que eles fazem é para a própria perdição deles. E olha, como eu já falei isso em outra mensagem, quando nós caímos neste engodo, nós teremos o mesmo destino desses falsos mestres. Verso 17. Vós, portanto, amados, mais uma vez ele se refere aos seus destinatários da carta como amados, amados de Deus e amados do apóstolo, sabendo isto de antemão. Olha, irmãos, isso aqui é uma grande bênção. Saber as coisas de antemão. Nós já conhecemos o fim da história. Amém, irmãos? Amém. Nós conhecemos o fim da história. Por isso nós estamos tranquilos. Ou pelo menos deveríamos estar. Nós sabemos qual que é o fim de todas as coisas. Qual vai ser o fim desta terra, das obras que nelas há, do céu, de todas as coisas. Nós sabemos qual é o fim. E glória a Deus que você pode saber qual vai ser o seu fim. Sabe qual vai ser o seu fim? Não ter fim. Bem, nós não teremos fim. Nós teremos uma eternidade toda para desfrutar da companhia gloriosa, perfeita, amável do nosso Senhor. Toda a eternidade com Ele. Este vai ser o nosso fim, entre aspas. Então, amados, saber essas coisas de antemão é um privilégio dos crentes. Saber essas coisas de antemão, saber qual vai ser o nosso fim, saber qual vai ser o fim de todas as coisas, deve nos levar a uma postura de diligência. Guardai-vos. Mais uma ordem aqui a respeito da diligência. Sabendo dessas coisas antecipadamente, o que devemos fazer? Nos guardar do engano dos homens abomináveis. Se nós não fizermos isso, nós seremos juntamente arrebatados com eles. Está vendo? O destino deles será o destino daqueles que não observam a diligência, daqueles que não estão guardados do falso ensino. E descaiais da vossa firmeza. Amém? Amém? Nós estamos firmes, que estamos alicerçados sobre a rocha. Amém? A rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo, aquela rocha sobre a qual estamos sendo edificados. Aí por fim, aqui versículo 18, ele encerra dizendo antes, ou seja, ao invés de cair da sua firmeza, ao invés de ser arrebatado junto com os falsos mestres, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o imperativo, irmãos. No original grego significa assim, o sentido é, continue a crescer tanto na graça como no conhecimento. Esta é uma obra que ela não termina. É uma ascendente. Crescer na graça e no conhecimento. Se nós não estamos crescendo, nós estamos decrescendo. Ou nós estamos evoluindo neste caminho, avançando, ou estamos retrocedendo. Eu já falei isso várias vezes. Não há quem esteja parado, inerte. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. Antes, avance, cresça. Amém? Ele termina com esse louvor, que é maravilhoso e é o que deve sempre deve terminar assim. Toda a nossa consideração acerca da palavra de Deus e dos seus mandamentos. A Ele seja a glória. Amém? A Ele seja a glória.
Viver desta maneira é a vida que dá glória a Deus. Estar preparado dá glória a Deus. Não estar circunscrito às coisas deste mundo dá glória a Deus. A obediência ao chamado, a obediência, a entrega a este propósito tão glorioso dá glória a Deus. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, Senhor. Nós te damos glória. A Ti pertence toda a glória. Nós te bendizemos porque o Senhor é o Deus de toda a glória. E nós queremos agradar a Ti, Senhor, com o nosso viver, com a nossa disposição, sabendo que os dias são maus, sabendo que o dia do Senhor se aproxima. Por isso queremos ser achados pelo Senhor naquele dia, imaculados e irrepreensíveis em paz. Perdoa-nos, Senhor, toda a nossa negligência em estar preparado para esse dia final. Ó Deus, queremos, como nós lemos ali em Isaías, queremos buscar o Teu conselho, todos juntos, que ninguém se aparte de buscar o conselho do Senhor. Amém. Mas que estejamos juntos buscando o Teu conselho, ouvindo a Tua palavra, nos submetendo a ela. Que a Tua palavra, Senhor, seja realmente o nosso guia em todo o tempo. Ó Deus, que nós não tenhamos ouvidos para ouvir aqueles que distorcem a Tua palavra, mas que possamos crer como ela está escrita, sem acrescentar nada, sabendo que o dia se aproxima. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.